Olá, essa é a primeira lição do curso de treinamento de líderes de célula e o tema é sonho. Eu queria fazer com que você sonhasse em liderar uma célula saudável, porque uma célula saudável, ela vai crescer naturalmente, ela vai se multiplicar naturalmente. Então sonha com isso. Sabe que eu ouvi uma história de um rapaz chamado João. O João foi para uma cidade que é conhecida como a Cidade da Esperança. O nome da cidade era esse e ele foi para lá. Mas era uma cidade pacata, era uma cidade de pessoas que viviam o cotidiano delas, fazendo as mesmas coisas, o de sempre, o trivial. Mas João era um sonhador. Ele gostava de sonhar acordado. Algumas pessoas até diziam que ele era meio avoado. Ele era alguém que sempre estava pensando nas muitas possibilidades que o mundo abria. E ele começou a contagiar as pessoas daquela cidade, dizendo sobre as outras coisas que aconteciam em outros lugares. Então, as pessoas começaram a ficar inflamadas pelo sonho de João. Então, algumas pessoas sonharam em viajar o mundo, começaram a guardar dinheiro para poder sonhar e viajar lá para a Grécia, para a Europa. E aí as pessoas começaram a desejar realizar. Outras pessoas desejaram empreender projetos e a cidade começou a florescer com coisas mais bonitas, com jardins. Algumas das pessoas começaram a sonhar e ajudar o próximo e a cidade se tornou mais solidária e amorosa. E um belo dia, João percebeu que o sonho dele tinha influenciado um sem número de pessoas, que ele tinha o poder de influenciar. Assim são os sonhadores. Você sabe que eu comecei a sonhar que a cidade de Suzano seja plenamente impactada pela Igreja Batista Nova. Nós temos algo para partilhar. Nós temos um evangelho amoroso, nós somos uma igreja acolhedora e nós queremos partilhar isso com toda a cidade. Imagina lá o lugar onde você mora, se você pudesse partilhar desse sonho com eles. Imagina os seus vizinhos que estão vivendo conflitos, como seria se você partilhasse do seu sonho. Imagina se você abre a sua casa e você começa a ter uma célula com pessoas que moram perto de você e que eram sem esperança e que de repente todo o seu condomínio descobre que lá na sua casa é um lugar de esperança. Já sonhou com isso? Sonhe o sonho do João. Vamos sair da estagnação, a rotina nos faz parar de sonhar, mas você que deseja empreender no reino de Deus, precisa voltar a sonhar. Sonhar nos traz alguns benefícios que eu queria enumerar para você. Primeiro, sonhar nos faz ter uma visão de futuro, projetar o futuro. O futuro nos deixa muito ansiosos quando a gente fica pensando sobre as dificuldades que a gente pode encontrar, as dificuldades materiais, mas sonhar e projetar o futuro com algo relacionado a pessoas, a mobilização de pessoas, sempre nos dá muita energia, sempre nos alegra o coração. Imaginar alguém conhecendo a Cristo por meio de você pode ser algo fantástico, então planeje o seu futuro. Também sonhar nos faz realizar projetos. Então assim, se a gente teve uma célula essa semana com um encontro de 3 pessoas, você pode sonhar que na próxima semana você vai ter um encontro maior com mais pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas, quem sabe. Sonhar e diz, daqui a 6 meses, quem sabe, em oração, o Senhor nos faz multiplicar essa célula. Imagina um monte de gente lá na sua casa, aqui na igreja, falando que conheceu a célula, conheceu o evangelho por meio da sua casa. Sonhar nos faz também realizar objetivos. Então, quando você tem uma visão clara do que você quer, você sabe o que você precisa fazer. Então, imagina uma reunião na sua casa lá com 3 pessoas essa semana. Aí você ora, você de repente coloca até uma cadeira vazia e diz, olha, semana que vem aquele vizinho vai estar ali. E aí de repente na semana que vem aquele vizinho está lá, olha que coisa maravilhosa. Você sonha que daqui a 6 meses a sua célula vai crescer e multiplicar e você coloca isso em oração. E de repente a sua célula se multiplica, você chega num lugar ali na igreja, no nosso encontro dominical, e você vê um monte de gente que só conheceram o Evangelho de Jesus por causa de você. Não seria maravilhoso? Sonhar nos ajuda a manter o foco, porque a rotina nos impõe um monte de compromissos, mas se você tem o coração ardendo por aquilo, você trabalha por aquilo, então te ajuda a manter o foco.
te ajuda a manter o foco, canalizando a sua energia para aquilo que realmente importa. Porque às vezes a gente quer fazer a célula, quer trabalhar nisso e naquilo mais. Então mantenha o foco, seja esse líder focado, canalizando a sua energia. Não, o meu trabalho, a missão que Deus me deu é liderar uma célula. Nos faz engajar outras pessoas. Você já conversou com gente apaixonada? Ela fala sobre isso o tempo todo. Então, quando a gente sonha, a gente consegue influenciar outras pessoas e fazer com que outras pessoas se engajem no mesmo sonho. E, por último, sonhar nos mantém motivados, nos mantém pensando que amanhã sempre será melhor do que hoje. Queria te convidar a ser um sonhador. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu sou um sonhador. Queria que você se parecesse comigo. Talvez o maior sonhador de todos seja Jesus, que sonhou que com 12 discípulos ele poderia alcançar o mundo inteiro pelo poder do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Um beijo, sonhe bastante.